Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou falar sobre as formas planas. É o que está aí no capítulo 9 de vocês, tá bem? Quinto ano. Então, se você é do quarto ano, não precisa ver esse vídeo, a não ser que você queira aprender mais, porque esse vídeo é pro quinto ano, nós vamos falar sobre as formas planas, ok? Então vamos lá! As formas planas, elas são conhecidas, né, por serem unidimensionais, ou seja, elas não têm uma certa profundidade, não têm altura e, né, não tem um certo volume. Ótimo. Por que eu estou falando, né, dessa diferença? Porque nós já estudamos sólidos geométricos. E nos sólidos geométricos nós vimos, né, essa profundidade, essa questão da altura, tudo está relacionado. Não. Uma figura plana, né, ela é unidimensional. Por exemplo, se eu mostro esse apontador na forma na frente dela assim, vocês estão vendo só um retângulo. Um retângulo que tem 4 lados. Mas se eu mostrasse ela assim, você já viu uma certa profundidade, ok? Então a gente vai trabalhar com figuras que a gente vai trabalhar ela reta. Ó, ela reta. Esse aqui é um retângulo. Trabalhamos ela assim, tá bem? E como é que se caracteriza, né, pessoal, uma figura plana? Ela tem lados, esses lados são compostos por segmentos. Por exemplo, meu apontadorzinho aqui, bem velhinho, ele tem uma reta que é aqui, uma reta que é aqui, aqui e aqui. Esse aqui é um retângulo. Essa reta tem um ponto que encontra com outra reta. Então, esse ponto encontrou com outra reta. Assim como esse ponto encontrou com essa reta e essa reta. E esse ponto encontrou com essa reta e essa reta. E esse ponto que encontrou com essa reta e essa reta. Então, temos pontinhos, tá bem? Que nós estudamos já um pouco sobre isso também. Tá, então ela tem retas que se encontram, tá bom? Ok, né? Segmentos. Uma coisa que nós temos que saber também sobre as figuras plantas. Errou! Planas, não plantas. Essas retas que se encontram, essa reta com outra reta que se encontra, ela gera um ângulo que nós vamos estudar profundamente depois, tá bom? A princípio eu não vou falar disso. Nossas figuras planas, né, nossos polígonos, podemos chamar assim, elas têm nomes de acordo com a quantidade de lados. Por exemplo, uma figura que tem 3 lados, ela se chama de triângulo. Você viu que é 3 lados? É triângulo. Não importa se o tamanho é diferente entre os lados, é triângulo. Viu 3 lados? É triângulo. Se nós vemos, né, com 4 lados, com um lado, no caso do meu apontadorzinho aqui, ele é um quadrilátero, tá bom? Se ele tiver 5 lados, é um pentágono. Se ele tiver 6 lados, ele é um hexágono. Se ele tiver 7 lados, ele é um heptágono. Assim como o Flamengo tem 7 brasileirões, né? Você viu a referência, né? Hepta, e então é 7, tá bem? 8, né? Não conheço nenhum time com 8 títulos para dar como exemplo, mas oct, não esquece. Então é um octógono, ok? 8 lados, octógono. O 9, a gente pode até pensar assim, 9 deve ser none, alguma coisa assim. Não. O 9 é eneágono, tá bem? Eu sempre olho com calma, porque como são figuras que a gente não fala tanto, você tem que até ter cuidado com a sua pronúncia para você não falar errado. Então é um eneágono, tá bem? Com 9 lados. E aí nós temos os 10, né? Que é decágono, tá bom? 10, decágono, tá bem? Então eu falei só os primeiros 10, né? As figuras planas até 10 lados. Então quais são? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono, tá bem? Não confunda. Isso nós vamos precisar. Vocês precisam saber qual é o nome dessas primeiras, pelo menos dessas 10 primeiras figuras, né? Se bem que não existe nenhuma figura plana com um lado. Gente, por que não existe nenhuma figura plana com um lado só? Porque se for só um lado, isso aqui é uma reta, isso aqui não é uma figura plana. Uma figura, ela precisa se formar, ela precisa se fechar, né? Então isso aqui não é um ponto. Se eu tiver outro ponto também, isso aqui não forma uma figura, porque não é fechado. Isso aqui é só dois segmentos que pode, né, se encontrar aqui ou aqui, mas não é uma figura. Mas a partir do terceiro, né, de 3 lados, de 3 segmentos, de 3 retas, aí sim, nós montamos, né, uma figura plana, um polígono, tá certo?
Então, o que eu preciso saber para ser um polígono? Ela precisa estar fechada. É por isso que não existe nenhuma figura plana com um lado, e nem com dois lados. Ela precisa ser fechada. Por isso que começa no 3, né? No triângulo, e depois o quadrilátero, o pentágono, hexágono, enfim, heptágono. Todos os outros que eu falei hoje até o 10. Beleza? Então, o que é uma figura plana? O que é um polígono? Como é que eu sei para olhar para ela e falar assim, olha, sei qual é o teu nome, eu conto os lados, certo? É claro, tem mais. Por exemplo, o 12 é dodecágono. Por quê? Porque é 12 lados. E assim, subsequente, temos aí, podemos ter figuras com infinitos lados, ok? Desde que seja fechado. Vou falar agora de algumas propriedades, alguns aspectos importantes do triângulo, tá bem? Que é a nossa primeira figurinha aí que nós temos. O triângulo, pessoal, nós temos 3 categorias para elas. Quais são? Triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Que nomes são esses, Chad? Equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. Ou seja, todo ladinho dele é igual. Um triângulo perfeito, bonitinho, simétrico, né? O triângulo isósceles já é aquele que tem 2 lados iguais e um é diferente, tá bom? Tô colocando um exemplo para vocês aí. E por fim, o triângulo escaleno, que ele tem todos os lados diferentes um do outro, o tamanho é diferente, tá bem? Então, se vocês escutarem, caiu na prova, poxa, desenho um triângulo equilátero. Você vai fazer um com todos os lados iguais, fazendo a régua bem bonitinho, tá bom? Ok? Agora eu vou falar sobre algumas características também do nosso retângulo, nosso segundo tipo de figura plana, de polígono. O retângulo, pessoal, nós podemos ver... eu já não sei onde eu botei meu apontador, mas tá. Nós temos aquele, né, que nem um apontador, nosso retângulo perfeitinho, bonitinho, né? Tá lá, ok? Mas temos também algumas características, né? Alguns casos de retângulo que a gente tem um nome mais específico, um nome próprio, que é o quadrado. É um retângulo, por quê? Porque tem 4 lados, mas por que a gente chama ele de quadrado? A gente chama ele de quadrado porque todos os lados são iguais. Então, quando a gente tiver um retângulo, né, uma figura com 4 lados, e for igual os seus lados, nós chamamos eles de quadrado, ok? E também nós temos um caso específico, que nós usamos o nome losango, que é aquela figura que nós temos como se fosse o quadrado meio tortinho e em pé, ou na diagonal, tanto faz, depende do tamanho de cada um. Onde nós vemos o losango, Chad? Nós vemos eles, por exemplo, na bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, vou colocar ela aí, nós estamos vendo que tem um losango, né? Essa parte assim, ok? É uma figura de 4 lados? Mas ela é mais tortinha, você tá vendo que ela é mais tortinha? Ela é diferente, ok? Então, também usamos esses nomes diferentes para essas figuras de 4 lados. Então, pode ser retângulo, pode ser losango ou pode ser quadrado. Não podemos esquecer também que esses, né, tanto o retângulo como o losango como o quadrado, eles são paralelogramas. O que é um paralelograma, né? Eu já dei o exemplo, eu fiz de trás para frente hoje. Um paralelograma, lembra a palavra paralelo. Então, tem os lados que são paralelos entre si. Não importa como ele seja, né? Como eu falei, o losango ele é tortinho, ele é paralelo assim, né? Os lados dele. Mas o quadrado também, os lados são paralelos em si, tem 2 lados paralelos entre si. Então, nas figuras que tem 4 lados, né, os quadriláteros, nós temos o que são os paralelogramas, ou seja, paralelos entre si. Eu tenho 2 lados que são paralelos, ok? E também temos figuras que só tem um lado que é paralelo entre si, que são, por exemplo, o trapézio. O trapézio é um exemplo que eu não dei ainda. Ele tem 4 lados? Tem 4 lados. Então, ele é um quadrilátero, mas ele não é um paralelograma. Ou seja, ele não tem os 2 lados, né, paralelos entre si. O que significa, né? Justamente isso, que só um dos lados é paralelo entre si. Vou colocar aí uma figura para vocês verem, a gente vai fazer exercício sobre isso também. Tá bem? Ok, então, sobre os nossos paralelogramas. Tranquilo, pessoal? Por mim aqui eu falei todos. Se tiver mais algum que vocês tenham dúvida ou que vocês saibam, me diz aí também. Quase acabando nosso vídeo, vou falar agora sobre os ângulos, né? Eu comecei a falar no início do vídeo que tem ângulo nas nossas figuras. E afinal, quem são eles, né? O ângulo, pessoal, vou fazer aqui no meu dedo assim. Vocês
tira muita foto assim, né, hoje em dia. Isso forma um ângulo, né? Por quê? Porque nós temos um segmento aqui, outro segmento aqui, nós temos a vértice, né? Que é o encontro desses dois segmentos. Isso aqui é um ângulo, tá bom? Ó, fazer ele até redondinho aqui. Isso aqui é um ângulo. Nós temos ângulos que nós, né? O maior ângulo possível é o 360. Eu já até lancei com uma turma aí, a dança 360, para vocês fixarem. Como assim, tia Edna? Nós temos o 360, que é uma figura, uma volta inteira. Por exemplo, no meu dedo, se eu vou dar uma volta inteira nele, eu saio daqui e dou a volta. Isso é 360 graus, certo? Tem até a música, 180, 180, 360. Enfim, quando voltar às aulas, vocês vão treinar também dançando comigo para vocês fixarem. Então, são no máximo 360 o ângulo possível. Nós temos a metade de 360, que é 180. Isso aqui, ó, é a metade, tá vendo? 180 graus, como eu tô colocando a figura aqui. Nós chamamos essa figura esse ângulo, né, figura. Tanto falar de figura, eu tô chamando de figura. Nós chamamos esse ângulo de ângulo raso, ou seja, ele é raso, tá vendo? O ângulo raso é de 180 graus. Aí nós temos a figura, né, essa figura assim, perpendicular, retinha, nós chamamos de 90 graus, ângulo de 90 graus. Tia Edna, esse ângulo de 90 graus nós chamamos de ângulo reto, né? Nós colocamos esse nome porque ele é retinho. Vocês veem aí na figura que ele é bem retinho, tá bem? Então, não existe também figuras, né? Se você coloca um segmento aqui e não coloca nenhuma reta, é um ângulo zero. Então, entre 0 e 90 graus, ou seja, um ângulo menor que isso aqui, ou seja, ou ele é assim, ou ele é assim, ou ele é assim, ou ele não é nada, né? Até chegar ao 90, tá? Tô colocando diferente aqui. Nós chamamos de ângulo agudo. Então, um ângulo que ele é menor, né? Que 90 graus, nós chamamos que é um ângulo agudo. Ah, tia Edna, é o ângulo de 30 graus, então eu chamo ele de ângulo agudo, é um ângulo agudo, ele é um ângulo agudo. E a figura dele que tem essa abertura é uma figura que tem um ângulo agudo. E um ângulo maior que 90 graus, mais até 180, ou seja, até isso aqui, vou colocar a figura aqui. Então, de 90 a 180, ele se chama o ângulo obtuso, ok? Então, agudo é menor que 90, ou seja, de 0 a 90 graus. E temos 90 graus, que é um ângulo reto, e de 90 graus a 180, nós chamamos de obtuso, ok? Tranquilo? Ótimo, então, se eu perguntar para vocês na prova, né, se a professora de vocês perguntarem, qual é o ângulo obtuso? Você vai saber dizer que é de 90 graus a 180? Eu espero que sim, tá bom? Por último, nosso último conteúdo, né, deste capítulo, né, pessoal, lembrando que o pessoal do 5º ano, no livro do SAS, nós trabalhamos como ampliar figuras. Como é que eu amplio uma figura? Como é que funciona essa ampliação ou essa redução de figuras? Se eu tenho uma figura, pessoal, com, sei lá, um quadrilátero, um quadrado, né, que os lados são iguais. Eu posso ampliar essa figura, mas como eu amplio? Eu amplio multiplicando ela. Ou seja, eu vou colocar um quadradinho pequeno aqui. Se eu tenho um quadradinho menor e eu quero um maior, eu posso aumentar ele 3 vezes mais. E como eu aumento? Eu aumento multiplicando, né? Aumentando os lados dele. Se ele era só 2, né? De lado, né? O tamanho dele era só 2 centímetros, por exemplo. Eu posso aumentar ele para 6, multiplicando ele por 3. Ou seja, cada lado aumentando 3 vezes. Para ele aumentar proporcional. Então, para ampliar uma figura direitinho, é só ter cuidado em aumentar todos os lados proporcionalmente. Eu não posso aumentar um quadrado, por exemplo, vou aumentar 3 vezes maior. Mas aí o lado de cá, eu aumentei 3 vezes maior, que ficou 6 centímetros agora, e esse eu só aumentei 2 vezes maior. Então, esse ficou 6 e esse ficou 4. Isso já não é mais um quadrado. Para ser um quadrado, né? Para eu manter ele na forma original dele, eu tenho que aumentar todos os lados, cada um de acordo entre si igualmente, tá bom? Então, aumentar direitinho aí, beleza? Bom, pessoal, é isso o vídeo de hoje. É um vídeo bem longo, mas sobre todo o conteúdo para vocês poderem rever quantas vezes vocês quiserem, tá bem? Beijo, beijo, até mais!